Muito bom dia a todos. Cumpre-me, em nome da Universidade Portucalense, abrir este webinar, à semelhança daquilo que tem ocorrido noutros. O tema de hoje é particularmente importante. Aliás, muito recentemente, foi objeto até de bastante divulgação nos órgãos de comunicação social, a questão da corrupção, e ligando isto muito aos fundos comunitários que o nosso país irá receber a breve trecho, e, portanto, não poderia ser mais relevante. Este webinar insere-se, aliás, dentro de uma série de outros webinars genericamente ligados à ética, ao tema da ética. Webinars têm vindo a ser promovidos e organizados pela professora Cláudia Carvalho e pelo professor Paulo Moraes, a quem eu, desde já, agradeço toda esta iniciativa. Neste momento é usual eu passar a palavra, neste caso à nossa moderadora, mas eu não posso deixar de, por uma questão de amizade, e não aqui como vice-reitor da Universidade Portucalense, de saudar o professor Óscar Afonso, meu amigo. É um prazer ver-te aqui e contarmos com as tuas sábias palavras. Desde já, o meu obrigado pessoal e institucional. E passo-lhe já a palavra à professora Cláudia Carvalho, que irá apresentar de uma forma mais detalhada o nosso orador e a forma como iremos trabalhar hoje na próxima hora ou hora e meia. Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigada, professor. Bom dia a todos, saúde a todos, e é sempre um prazer ter-vos connosco neste ciclo de seminários. A edição de hoje vai ser dedicada à fraude e à corrupção. Aliás, é um tema que já vem na continuidade do seminário anterior, que decorreu há cerca de 15 dias. Temos connosco o professor Dr. Óscar Afonso. É também com muito gosto pessoal, para além de ser um enorme gosto da Universidade Portucalense, tê-lo uma vez mais connosco, desta vez online, da última vez foi presencial, mas também em meu nome pessoal agradeço imenso, e é um gosto, fomos colegas na faculdade e, portanto, já nos conhecemos há longos anos. O professor Óscar Afonso é professor associado com a agregação da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, é membro fundador de diversos centros de investigação e centros de estudo, trabalha também em alguns projetos de consultoria, é autor de inúmeros livros, mais de 90 artigos em revistas científicas internacionais, apresentação em diversos congressos, e está connosco como presidente do OBGF, que é o Observatório de Economia e Gestão da Fraude, e, portanto, é esse título que está connosco, sendo seu presidente atualmente. O professor Óscar Afonso vai fazer uma apresentação de cerca de 40 minutos, seguir-se-ão cerca de 10 minutos de perguntas e respostas, e a limitação do tempo deve-se ao facto do professor Óscar Afonso dar uma aula por volta de meio-dia. Portanto, é natural que possa chegar um pouquinho depois, mas não muito depois da hora. Por isso agradeço imenso ter aceitado estar connosco, ainda por cima nestas condições, e vou-lhe passar de imediato a palavra. Muito obrigada. Ok, muito obrigado. Obrigado pelo convite que a Universidade Portucalense me fez, mais uma vez, neste caso diretamente pela professora Cláudia e pelo professor Paulo Moraes. Agradecer também as palavras e agradecer naturalmente ao professor Paulo Brito por me ter introduzido e também pela amizade que nos une. Posto isto, pronto, de facto eu hoje vou falar um bocadinho sobre fraude e corrupção, ligando a fraude e a corrupção também com a economia não registada, porque depois acaba por se materializar ou refletir na economia não registada, e portanto a lógica aqui é falar um bocadinho do que é que está em causa em cada um dos casos, falar também na questão da prevenção durante a pandemia, portanto o que é que aconteceu, o que é que está a acontecer, e posto isto, portanto, posto o que está a acontecer, o que é expectável quanto à economia não registada. Portanto, será que ela vai
aumentar ou irá diminuir. Pronto, nesse sentido, e sem mais demoras, eu começaria então por falar tanto na corrupção, dizendo que a corrupção, tanto ou atos de corrupção, não deixam de ser ou são atos de fraude contra o Estado, cometidos, portanto, no exercício de funções públicas, e, portanto, isto é numa definição assim muito genérica e muito simplista, digamos assim. Portanto, nós temos a fraude, portanto, como um elemento mais genérico, e depois temos a corrupção como sendo atos de fraude contra o Estado, basicamente. E, portanto, esses atos de fraude contra o Estado são cometidos por agentes, portanto, que exercem funções públicas. Como conceito sociológico, e, portanto, também abrangente, podemos começar por falar, portanto, da percepção social do fenómeno em Portugal. E a propósito da percepção social do fenómeno em Portugal, resulta claro para todos que é tido pela generalidade da população que Portugal é um país de corruptos, sobretudo os políticos. Pronto, e isto decorre, obviamente, daquilo que se vai vendo e das notícias e da percepção que se vai formando. Também parece-me evidente que há na população um sentimento de impunidade, no sentido em que a justiça não pune, portanto não funciona, não é célere, e também há, o que se calhar ainda é pior, um sentimento de descrença, no sentido de a população ter já como um dado adquirido que a corrupção vai aumentar no futuro e, portanto, que tudo se conjuga para que este fenómeno, em particular da corrupção, portanto, vá aumentar. Aumentar a corrupção, aumentará a fraude, porque a corrupção é um subconjunto da fraude, e aumentará também a economia não registada. E isso terá, portanto, uma série de consequências que depois falaremos mais à frente. Pronto, a este propósito também, assim, genericamente falando, a Transparência Internacional coloca Portugal, portanto, no índice que vai apresentando na 30ª posição dentre os 180 países avaliados. Portanto, não é uma posição muito meritória, portanto, tendo em conta que somos uma economia ocidental e pertencemos à União Europeia, mas é a posição que temos. Em termos de conceito jurídico, bom, o conceito jurídico aponta para os tipos de crime que estão subjacentes e, portanto, são tipificados na lei, não vale a pena falar muito sobre isso. Em todo o caso, eu creio que é importante enfatizar o facto de ser um crime sem vítima. E nesse sentido, portanto, um crime sem vítima, mas que somos todos nós no final do dia, não é? E, portanto, isso implica que, sendo um crime sem vítima, não há percepção por parte de quem o pratica de que penaliza alguém, não é? Diretamente, e eu creio que isso funciona como uma avenida para a prática do crime. Portanto, como há o sentimento de que não se está a prejudicar diretamente ninguém, então é tido, se quiserem, como tolerável, que não deveria ser. Pronto, a sua existência implica, na verdade, portanto, um desvio de recursos, penaliza-nos a todos nós, portanto, desde logo, se há um desvio de recursos, isso significa que o Estado não tem os bens materiais para exercer as suas funções, desde logo, sei lá, penaliza a eficiência económica, que é uma missão por parte do governo, neste caso, penaliza também a concretização da equidade, portanto não há recursos para promover a equidade, da mesma maneira que não há recursos para garantir a estabilidade macroeconómica e para promover o crescimento económico e, portanto, nesse sentido significa que não há garantido, porque não é promovido o crescimento económico, que a geração futura vá viver muito melhor do que a geração presente, tendo em conta que estamos mais ou menos congelados e obviamente que tem muito a ver com o facto, com a corrupção que existe, estamos mais ou menos congelados há 25 anos em termos de taxa de crescimento. Pronto, e portanto acho que tem muito também a ver com isso, até porque mais à frente eu vou mostrar um gráfico em que, estatisticamente falando, há de facto uma relação negativa entre crescimento e corrupção, ou economia não registada, onde se materializa depois, não é? Pronto.
Falando mais especificamente, portanto, nós temos o Estado, que é o guardião do interesse geral, e nesse sentido, o Estado, nesse sentido, portanto, exercer funções públicas na gestão do Estado requer um vínculo de exclusividade, para salvaguardar naturalmente o interesse geral. Por exemplo, eu, enquanto professor aqui na faculdade, tenho um vínculo de exclusividade, os médicos têm vínculos de exclusividade, e não tendo a exclusividade, portanto, sou penalizado por isso. E, portanto, esse vínculo de exclusividade, digamos que é uma garantia de que eu vou exercer as funções como deve ser. Depois temos os órgãos do governo, portanto, que definem as políticas públicas, e daqui emergem logo os riscos de corrupção política, não é? Que nós podemos classificar como de grande corrupção, que é tida também como mais perversa, embora eu ache que toda é perversa, mas a corrupção política digamos que abarca grandes cifras, se quisermos dizer assim, e portanto é tida como uma grande corrupção. Depois temos a estrutura da administração pública, que executam as políticas públicas, e aí emergem os riscos da corrupção administrativa. Podemos considerar como pequena corrupção ou mais pequena corrupção, por isso é tida também como menos perversa, mas tudo somado dá muita perversidade, digamos assim. E, portanto, há aqui conflitos de interesse na gestão pública, não é? Sendo que os interesses particulares dos servidores públicos nunca se deveriam naturalmente sobrepor ao interesse geral. Pronto. Em qualquer caso, portanto, seja a corrupção pequena, ou seja, a corrupção administrativa, ou a corrupção grande, ou seja, a corrupção política, em qualquer dos casos, portanto, distorce ou desvirtua, portanto, as funções do Estado e provoca um triplo empobrecimento do Estado. Ao custo direto, e estima-se que em Portugal corresponde neste momento mais ou menos a cerca de, ou pouco mais de 18 mil milhões de euros, mas 18 mil milhões de euros é muito dinheiro, portanto equivale mais ou menos a 8% do PIB, até mais agora, portanto face à queda do PIB, mina a confiança entre os cidadãos, uns contra os outros e a sua relação com o Estado e a administração pública, e portanto sem confiança nada funciona, não é? Seja até nas relações pessoais. E depois há os custos indiretos, porque havendo corrupção há naturalmente trabalhos mal feitos que implicam gastos adicionais depois, não é? Porque depois é preciso corrigir aquilo que ficou mal realizado. Neste processo, portanto, na corrupção, há uma considerável dimensão de cifras negras, ou seja, o número de ocorrências efetiva é muito superior ao número conhecido. Nós conhecemos uma ínfima parte daquilo que efetivamente acontece, daí este slide em que temos uma divisão entre o total, digamos, dos atos de corrupção, temos as ocorrências ocultas, desconhecidas, as tais cifras negras que são em maior dimensão, e depois temos as ocorrências conhecidas, as tais detectadas, que são a ponta do iceberg, não é? Portanto, muito menores, e portanto nós não sabemos tudo, ou não visualizamos tudo o que efetivamente acontece. Pronto, estou aqui, ok. Só alguns números sobre as cifras, sobre as cifras conhecidas, digamos assim. Para os anos de 2015 a 2019, observamos o quê? Observamos que daquilo que foi conhecido, a maior parte da corrupção acontece nos municípios, ok? Cerca de 30% do total de 70% aqui analisado, portanto, o que significa que se somarmos a questão dos municípios com as juntas de freguesia, e tendo em conta que estamos a analisar um total de 70%, significa que quase metade da corrupção acontece a esse nível. Depois temos a corrupção nas forças policiais e serviços de segurança, também com um valor significativo, nas IPSS, na prestação de cuidados de saúde, naqueles facilitadores ou agentes de execução e também no que tem a ver com os exames de condução, inspeções técnicas a veículos, portanto nessa rúbrica também com um valor relevante
Depois os outros valores a seguir, portanto, são mais marginais, sendo que estes se destacam, mas sobretudo a corrupção que existe, tanto ao nível da administração local. Pronto, tenho um gráfico aqui sobre a corrupção percebida no mundo, da Transparência Internacional relativa a 2019, para dizer o quê? Portanto, para dizer que, se olharmos para o mundo como um todo, verificamos que a maior parte, portanto, ou os países mais corruptos, digamos assim, são há aqui uma relação com o nível de desenvolvimento dos países, não é? Vemos, portanto, mais avermelhado, portanto, onde existe mais corrupção, e verificamos que o mundo menos desenvolvido, de facto, apresenta-se como mais corrupto, portanto, desde logo, olhando para o caso, por exemplo, da África e da América Latina, mas também muito contexto asiático. Existe menos corrupção, portanto, no mundo ocidental, falámos, portanto, da América do Norte e no contexto, portanto, da União Europeia. Em todo o caso, mesmo no contexto da União Europeia, Portugal e Espanha aparecem um bocadinho mais avermelhados do que a média. Pronto, e portanto, no que diz respeito à fraude, corrupção e economia não registada, promovem a fraude e a corrupção, e portanto já sabemos que promovem a fraude e a fraude contra o Estado, com implicações na economia não registada, o que é? A existência de impostos sobre empresas e famílias significativos, as contribuições para a segurança social e os custos administrativos, e portanto é preciso arranjar maneira de tornear o pagamento de tudo isto, portanto impostos e contribuições. Também a intensidade e complexidade de leis e regulamentos, portanto, ou seja, a burocracia em geral, ou seja, a opacidade ou o excesso de burocracia nos procedimentos internos dos serviços promove a existência de corrupção. A falta de credibilidade de órgãos de soberania face à conduta de alguns dos seus representantes, ou seja, o menor índice de integridade de quem exerce funções públicas. Também a ineficiência da administração pública e a falta de transparência no atendimento público, razões culturais e ambientais, tendência que nós temos para a não denúncia, portanto uma razão cultural, e portanto são práticas seladas por pactos de silêncio e o receio de represália por parte de testemunhas, também o baixo índice de confiança na sociedade e também porque efetivamente em muitos países são práticas de difícil detecção. Portanto, é um crime de gabinete, sem testemunhas, chama a atenção para os problemas dos mecanismos de denúncia e de prevenção dos denunciantes, portanto, as diretivas europeias, não é? E dificuldade, portanto, também no acesso à prova, portanto, em inquérito judicial / investigação criminal. Pronto, no modelo explicativo, eu diria que todo funcionário público, na verdade, tem oportunidades, não é? Para praticar a corrupção. Portanto, nós temos aqui as oportunidades, digamos que eu posso fazer aqui um triângulo em que considero as oportunidades que existem, portanto uns têm mais, outros têm menos, mas todos têm a oportunidade de praticar atos de corrupção. Depois temos a racionalização, que pronto, tem muito a ver com o risco percepcionado de ser detectado, não é? E depois há a pressão, e a pressão tem a ver muito com pressão económica, tem a ver com o contexto de vida particular do sujeito, não é? Se tem dívidas, se é uma pessoa um jogador, com a ganância, com a má formação, e portanto é neste triângulo que podemos denominar, portanto, por um lado, as oportunidades e a racionalização como sendo fatores determinantes, não é? E na relação oportunidades-pressão como sendo fatores facilitadores, se quisermos dizer assim. Portanto, é neste triângulo de oportunidades, racionalização e pressão que se joga muito do que acontece como explicação para a sua prática. Pronto, no contexto da Covid-19, ou seja, da pandemia, nós assistimos a forte incremento dos fatores de risco, sobretudo em determinadas áreas, sobretudo na saúde, nos apoios sociais e na segurança interna. Na saúde, por exemplo,
assistimos, pelo menos no início, à contrafação de equipamentos e medicamentos, ao não fornecimento no todo ou em parte de equipamentos, pelo menos nos equipamentos devidos, e de medicamentos adquiridos, fraude e corrupção também na contratação pública, com alívio de regras, não é? Ou supostamente com alívio de regras para mais rapidamente acudir às necessidades, e parece-nos a nós, no seio do objeto, portanto, que os anunciados apoios financeiros, a tal bazuca financeira de que se fala, gera aqui oportunidades, portanto, não há dúvida que aumenta, no tal triângulo explicativo, aumenta as oportunidades para a fraude e corrupção, que havia de cautelar e não fomentar. E, portanto, a nós parece-nos, acho que também é a percepção de todos, que esta oportunidade gerada pela definida como bazuca financeira está a gerar, ou vai gerar, deveria ser acautelada, mas a percepção que existe é que está a ser fomentada, com diversas manifestações a que assistimos. Em termos de recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção, o que é que nós visualizamos? Como sabem, portanto, existe um Conselho de Prevenção da Corrupção em Portugal. Infelizmente funciona com 3 elementos, ou seja, não tem recursos, de maneira que eu não sei se, pessoalmente não sei se o Conselho de Prevenção da Corrupção é um órgão que existe porque fica bonito, não é dizer que existe, mas que é um órgão que está seco, não é? Não funciona com 3 elementos. Como é que 3 pessoas podem fazer no contexto de um país onde existe um nível de corrupção tão significativo? E, portanto, digamos que é um órgão que fica bonito, mas cuja efetividade, portanto, não é assim muito significativa. Mas, em todo o caso, o que é que o Conselho de Prevenção da Corrupção recomendava, ou recomendou? Portanto, que os serviços públicos adotassem medidas de controle sobre os conflitos de interesses, de transparência nos procedimentos, nomeadamente na contratação pública e particularmente nas áreas da saúde e das infraestruturas. E recomendava também o reforço dos instrumentos de monitorização sobre a execução dos auxílios públicos. Porque realmente, na verdade, portanto, são recomendações e não imposições, porque não tem capacidade para impor nada, apenas para recomendar, porque na verdade, sendo apenas 3 elementos, como eu vos disse, pouco mais pode fazer do que fazer recomendações, não é? Qual é a avaliação do Tribunal de Contas após os primeiros 3 meses da adoção das medidas face ao contexto da pandemia? Ou qual foi? Portanto, o reconhecimento de que os procedimentos adotados foram úteis, não obstante alguma menor clareza possa ter conduzido a alguma discricionariedade na sua aplicação. É o que nos diz o Tribunal de Contas. Preocupação também com a impossibilidade de obter informação desagregada por cada medida aligerada no âmbito da Covid-19 e por grupos de medidas, ou seja, portanto, aquilo ficou de facto de uma tal forma que não é possível haver controle nenhum. Digamos que, foi preciso aligerar, foi útil aligerar, houve necessidade de o fazer, mas tal impossibilitou que agora pudesse haver algum controle. As recomendações são a utilidade em quantificar o impacto desagregado de todas as medidas tomadas, incluindo sobre a receita que deixou de ser arrecadada, assegurar a divulgação de informação completa, incluindo dados financeiros e físicos, como o número de beneficiários e indicadores de resultados. E quanto às verbas comunitárias, o Tribunal de Contas considerou necessária a emissão de instruções que assegurem que as entidades pagadoras procedem ao registro das verbas com operações extra-orçamentais devidas à Covid-19, identificando as respectivas fontes de financiamento. Portanto, digamos que são aqui uma série de recomendações que foram feitas pelo Tribunal de Contas, mas da forma como o processo ficou, são muito difíceis de acomodar, a menos que se proceda no sentido de as levar em consideração. Pronto, no que diz respeito, fazendo aqui a ligação com a economia não registada, das 5 áreas da economia não registada, a corrupção e, portanto, a fraude acaba, portanto, aquilo que está a acontecer no âmbito da Covid acaba por ter implicações, obviamente, na economia ilegal, ok? Tem naturalmente implicações na economia oculta,
na subdeclarada ou subterrânea, portanto aquela que basicamente é motivada para fugas a impostos e contribuições ilegais, a economia ilegal já agora aquela que, em que não está em conformidade com a lei. Também pode ter algumas implicações na economia informal, não é muito expectável que tenha, mas também pode ter. A economia informal diz respeito àquela economia que nós denominamos como biscates, não é? Portanto, pequena economia cuja motivação é mais gerar emprego para as pessoas envolvidas do que tem uma motivação de fugir a impostos e contribuições, como acontece no caso da economia oculta ou subterrânea. Também não vai ter implicações, não tem implicações na produção para uso próprio, no autoconsumo, nem na rúbrica marginal, que é a produção que não é quantificada por deficiências da estatística. Nesse sentido, nós podemos dizer então que a fraude, portanto a corrupção, afetam as áreas mais gravosas da economia não registada, portanto a economia ilegal e a economia oculta. E portanto a fraude, o branqueamento de capitais, aumento de conflitos de interesse, uso de informação privilegiada, a desregulação e o enfraquecimento do Estado, e portanto representam um forte retrocesso civilizacional que pode perturbar a organização social democrática existente. Portanto, a corrupção, de facto, é um fenómeno, e portanto a fraude, são fenómenos muito gravosos, não é? Muito gravosos, que minam, de facto, ou que podem minar, portanto, a organização social que temos. Portanto, começando por minar as instituições e acabando depois por minar o sistema. Quais são as principais consequências imediatas? Portanto, as consequências imediatas são que penaliza o déficit orçamental e assim as funções do Estado, beneficiando alguns contra todos os outros, não é? Portanto, alguns, aqueles que saem beneficiados, obviamente que para esses maravilha, pelo menos em termos financeiros. Para os outros, observam que o Estado não cumpre as suas tarefas, nomeadamente ao nível da eficiência, da equidade, da promoção da estabilidade macroeconómica e do crescimento económico, portanto penaliza todos os outros. Como consequência também imediata, distorce a concorrência entre empresas, não é? Aquelas que beneficiam de atos de corrupção contra as outras que não beneficiam, e contribuindo então para quê? Para que os preços se situem ainda mais acima dos custos, não é? Reduzindo as quantidades transacionadas e até originando que muitas empresas que eram ou que são por natureza saudáveis se confrontem com situações que as possa levar até para falências, não porque a sua atividade assim o impõe, ou a sua eficiência assim o impõe, mas porque estão a lutar contra uma concorrência desleal. Além disso, naturalmente, que como consequência imediata também limita a democracia, porque gera desconfiança e afasta representantes e representados, gera uma ideia de impunidade, portanto perdendo-se a consciência e a ética, e enfraquece os laços de solidariedade e de respeito mútuo entre cidadãos e entre estes e os seus representantes. De maneira que, como nós já ouvimos muitas vezes, para os eleitores, ou já ouvimos muitas vezes dizer para os eleitores, qualquer um ser porque são todos iguais, não é? O que estabelece um clima de passividade face à coisa pública e às decisões de política e que, no fundo, também é um sentimento de que é um sentimento da população de que os atos de corrupção irão aumentar no futuro. Nós, no Observatório, para avaliar a economia não registada, onde a fraude e a corrupção se manifestam, nós gostávamos porque podemos dizer, bem, mas como é que vocês medem isso se isso é uma coisa que não é visível? Sim, isso é verdade, mas também o próprio PIB, o Produto Interno Bruto oficial, tem várias rúbricas que não são visíveis, mas que são estimadas. E nós aqui, portanto, para avaliar a economia não registada, fazemos ou procedemos de acordo com métodos científicos que são recomendados pela comunidade científica. A metodologia que o Objeto utiliza está validada por essa comunidade na medida em que existem publicações com a metodologia e, portanto, que estão publicadas em revistas indexadas na Web of Science. E nós sentimos logo necessidade de fazer isso no princípio porque
quando apresentávamos o peso da economia não registada nos sucessivos anos, mal acabávamos de fazer a apresentação, tínhamos de imediato uma chamada de um secretário de Estado ou de um adjunto do ministro ou do INE até, a apontarem nos defeitos, a dizer que o que nós fazíamos estava tudo mal feito, e portanto nós sentimos necessidade de certificar a metodologia, de maneira que a metodologia está certificada, a ponto de, por exemplo, sei lá, uma vez no Tribunal de Contas eu estava a fazer uma conferência e estava lá o presidente do INE a dizer que nós tínhamos aquilo tudo mal, e eu disse-lhe, olha, pronto, nós temos a metodologia publicada numa revista indexada na Web of Science, se acha que aquilo está mal, faça também um artigo e tente-o publicar. Pronto, isso foi para aí em 2011, continuo à espera dessa publicação. Pronto, mas nós gostávamos de, para medir o peso da economia não registada, obviamente nós estamos condicionados, porquê? Estamos condicionados pelos dados que temos. E os dados que temos limitam-nos a considerar a carga fiscal, impostos diretos e indiretos e contribuições para a segurança social e outras prestações sociais, limitam-nos a atender à carga de regulação, ou seja, ao peso do Estado na economia, e também a medidas que têm a ver com o mercado de trabalho, a percentagem de trabalhadores por conta própria, a taxa de desemprego, portanto uma série de medidas, mas todas as medidas que temos como variáveis explicativas, não é, para depois percepcionarmos a economia não registada, têm a ver com a carga fiscal, portanto diversas medidas, a carga de regulação e a evolução do mercado de trabalho. Agrupamos, se quiserem, nestes três grupos. Pronto, fazemos as estimações, usando a metodologia então que temos validada, que por acaso até junta duas metodologias que são usadas pela comunidade científica, e chegamos aos valores os valores que temos aqui apresentados. Neste momento estamos a trabalhar no sentido de atualizar os valores para 2000, queríamos atualizar para 2019, mas se calhar vamos esperar, desejando atualizar para 2020, tendo em consideração o que está a acontecer, mas a atualizar para 2020 precisamos de esperar pelo menos até março de 2021. Em todo o caso, nós, com base nesta tabela, podemos dizer que o peso da economia não registada e, portanto, da fraude e da corrupção, porque isto aqui é um reflexo, evoluiu desde os 10% nos anos 70 para mais de 27% atualmente. A tendência, portanto, é sempre crescente, ou tem sido sempre crescente, acelerou-se nos anos 80, um bocado fruto da globalização e da desregulação. Também podemos dizer que, em valor, a economia não registada como um todo, neste momento, corresponderá mais ou menos a 50 mil milhões de euros por ano, portanto, o que é um valor bem relevante e bem importante, e de que o Estado bem precisava. Pronto, temos aqui os valores em cada um dos anos, tendo por base o cálculo a preços de 2011, e portanto a economia não registada terá tido um peso de 121 milhões de euros em 1970 e terá atualmente um peso de 50 mil milhões de euros, a preços de 2011. O valor, a evolução ok, a evolução em valor, portanto está aqui, temos a tendência a preto e temos a evolução a azul, e portanto em valor o maior aumento terá-se registado a partir da adesão à CEE, não é? Até seguramente ao ano, até à crise, até à crise de 2008, portanto aí nesse período foi o período em que em valor anualmente mais crescia. Pronto, depois tenho aqui este gráfico só para dar uma ideia do que é que se perde. Imaginem, por exemplo, portanto nós temos a economia não registada, o montante, e depois temos vários níveis de taxa de imposto que podiam ter sido cobrados. Por exemplo, sei lá, se a taxa de imposto tivesse sido de 20%, uma taxa de imposto média de 20%, que é aquém da taxa média que existe na economia, em 2014 significa que se perderam 9.424 milhões de euros. E em 2015 significa que se perderam 9.800
milhões de euros, portanto, que são rúbricas muito significativas. Se estes valores não tivessem sido perdidos, em qualquer um daqueles anos, 2014, 2015, nós teríamos tido superávit das contas, no saldo orçamental das contas públicas. Mas isso depois é visto também aqui mais à frente. Pronto, aqui mostra-se aqui então a tal relação negativa entre a economia não registada e, portanto, a fraude, a corrupção e o crescimento económico. E, portanto, digamos que quanto mais corrupção, menor é o crescimento económico. Há uma relação nesse sentido. E, portanto, menos crescimento económico significa que a geração futura, estamos a condicionar a geração futura. Basicamente é isto que acontece. Porque se eu tiver uma taxa de crescimento média de 2% ao ano, a cada 30 anos eu dobro o rendimento. Se eu tiver uma taxa de crescimento de 1%, o número de anos passa para o dobro. E, portanto, estão a ver que penalizar a taxa de crescimento é empobrecer. Para mim, ok, tem as implicações de curto prazo, penalizar a geração presente, mas estamos a penalizar imenso as gerações futuras, para além de estarmos a deixar uma dívida, que eu já nem estou aqui a considerar isso, não é? Porque tudo fica para depois, não é? Portanto, pronto, depois faço aqui um pequeno exercício, então, com o PIB em 2000, por exemplo, se nos concentrarmos em 2015, em 2015 o PIB oficial foi de 180 mil milhões de euros, mais ou menos. O total, sem economia não registada, teria sido 228 mil milhões de euros. O total do PIB português em 2015, se nós tivéssemos tido um peso da economia não registrado semelhante à média dos países da OCDE, que anda à volta dos 16%, 16,4%. Portanto, se nós tivéssemos tido um peso da economia não registada semelhante à média da OCDE, então o PIB português teria sido 199 mil milhões de euros. Okay? O déficit público oficial em 2015 foi de menos 5.600 mil milhões de euros. Se nós não tivéssemos tido a economia não registada e sobre o valor tivéssemos cobrado 20% de imposto, teríamos tido um superávit de 4.193 milhões de euros. Se nós tivéssemos tido, que é a situação mais realista, um peso de economia não registada semelhante à média da OCDE, então o valor do déficit tinha sido em numerário de menos 1.696 milhões de euros. Se nós calcularmos depois o peso, o oficial foi naquele ano menos 3,12%, portanto não conseguimos cumprir a regra dos 3%. Sem economia não registada e sem cobrança adicional de impostos, imaginem que nós tínhamos tido, não teria havido economia não registada, mas também não tínhamos cobrado mais impostos. Só pelo simples facto de termos aumentado a base, em vez de ser os tais 179 mil milhões, tivessem sido os 228 mil milhões, nós já teríamos tido um peso do déficit no PIB de apenas 2,45%. Mas se nós não tivéssemos economia não registada nenhuma, portanto, o que é utópico, ok, e sobre esse valor tivéssemos cobrado uma taxa de imposto de 20%, então teríamos tido um superávit de 1,83%. Mas na hipótese mais realista, que era aquela que nos deveria motivar, pelo menos numa primeira fase, ter um peso de economia não registada semelhante à média dos países da OCDE, e cobrando uma taxa de imposto de 20% sobre esse diferencial para os 27%, então nós em 2015 teríamos tido um déficit de apenas 0,85%. E, portanto, estão a ver de menos 3,12% para menos 0,85%. E, portanto, há aqui muita gente que está a sair beneficiada, não é? Que está a comer a diferença contra o resto da população e, portanto, contra a sociedade como um todo. Sugestões para combate a estes fenómenos que nos empobrecem, não é? Obviamente, maior transparência na gestão dos recursos públicos, reforço dos mecanismos de controle no sentido de diminuir a oportunidade para a sua prática, mas o que nós visualizamos é uma tendência ao contrário. Educação da sociedade civil sobre os efeitos perversos da fraude e da corrupção, uma justiça mais rápida e eficaz, em particular nós somos desde há muito tempo a favor da implementação do crime de enriquecimento ilícito, o combate à fraude / corrupção empresarial, à existência de empresas fantasmas que existem, a manipulações contabilísticas que existem, a relatórios fraudulentos e ao uso de informação privilegiada, incentivar o uso de meios eletrónicos nas transações de mercado e combate ao branqueamento de capitais, portanto, com uma melhor supervisão do sistema financeiro,
com uma melhor regulação do sistema, do setor e também do sistema em geral, com uma legislação mais adequada e, naturalmente, com uma vontade por parte das autoridades em atuar. E pronto, e em termos de conclusões, o que é que nós podemos, o que é que resulta daqui? As principais causas destes fenómenos estão, em geral, as oportunidades proporcionadas pelo sistema, não é? Da economia não registada em particular, o peso dos impostos diretos e indiretos e das contribuições para a segurança social. Em termos agregados, portanto, podemos dizer que, em geral, há uma tendência crescente para a existência destes fenómenos. E no caso particular da economia não registada, vimos que registámos uma evolução desde os 2% em 1970 para mais até de 27% atualmente. Eu tenho a certeza que é mais, porquê? Porque, em particular, em 2020, o PIB caiu. Portanto, como caiu, obviamente que o peso há de ter aumentado. Na ausência destes fenómenos, haveria um excedente orçamental no PIB e não um déficit, e, portanto, haveria recursos que beneficiavam todos, não é? Todos presentemente e as gerações futuras, porque há, de facto, uma relação negativa entre os fenómenos e o crescimento económico. E pronto, era isto que eu tinha para vos falar. Portanto, não sei se fui muito rápido ou não. Muito obrigada, Óscar Afonso. Estamos dentro do tempo, era o previsto. Temos agora cerca de 15 minutos para um pequeno debate. Foram, de facto, um conjunto de reflexões muito importantes, dados esmagadores. Estas evidências, de facto, atestam o nível muito preocupante que a corrupção e a fraude têm em Portugal, em especial em Portugal, que é o caso que está a ser analisado. Temos agora então cerca de 10, 15 minutos para algumas questões. Se alguém quiser colocar questões no chat ou colocá-las de viva voz, por favor, manifeste-se. Eu, entretanto, recebi aqui uma no chat privado que eu gostaria de colocar desde já, que é a seguinte: portanto, o facto de Portugal pertencer à União Europeia facilita o combate à fraude por pressão da União Europeia ou, por outro lado, prejudica, porque a União Europeia legitima os governos? Pois então, eu acho, a minha opinião é que o pertencer à União Europeia dá-nos alguma garantia sobre as instituições, ou seja, dá-nos alguma garantia que a degradação das instituições não é tão grande como, se calhar, se não pertencêssemos, não é? Pronto, e nesse sentido, o pertencer à União Europeia beneficia-nos. Por outro lado, a União Europeia proporciona um conjunto de recursos que gera oportunidades e, portanto, nesse sentido, favorece o aumento da corrupção, não é? Portanto, qual das duas tendências domina, não sei, mas eu tenho para mim que domina mais os recursos que são colocados, não é? E, portanto, que domina as oportunidades que são criadas. Porque a degradação, porque honestamente eu não sinto que as instituições em Portugal tenham melhorado. Acho que há uma captura das instituições pelo poder político. E as oportunidades proporcionadas pela União Europeia são imensas. Muito bem. Temos aqui outra questão no chat. Porque é que o Conselho de Prevenção da Corrupção não recomenda a aplicação da ISO 37001 de 2016 nos organismos públicos e porque não torna pública a posição do Governo relativamente a esta matéria? Portanto, foi uma questão colocada por Fernando Henriques. Muito obrigada. A ideia que eu tenho é que o Conselho de Prevenção recomenda, eu aqui só fiz a recomendação, só falei genericamente falando, não é? Mas a ideia que eu tenho é que o Conselho de Prevenção da Corrupção recomenda, mas há muitas coisas que são recomendadas e que não são depois efetivadas, não é? E, portanto, eu acho que, honestamente, eu acho que o Conselho existe, aquilo com 3 elementos não faz nada, não é? 3 elementos não conseguem fazer nada num contexto de um fenómeno que é tão complexo e que
e que nós sabemos que é tão generalizado, não é? E, portanto, digamos que é bonito existir esse conceito. Muito bem. Temos aqui outra questão. As polémicas sobre a corrupção criam ambiente para o combate à corrupção ou, por outro lado, criam desânimo? Pois, uma boa questão. Uma boa questão. Eu acho que cria no sentido em que se as pessoas são levadas a pensar se os outros podem, eu também posso, não é? E, portanto, se os outros não são apanhados, eu também crio essa percepção de que não é detectado e, portanto, fomenta a sua prática. Por outro lado, pelo menos também se tem... No fundo, eu acho que quem na pratica sabe que a pode praticar, porque se os outros já fazem, eles também a devem fazer, porque as cifras negras são enormes, mas se calhar tem mais cuidado quando a pratica, não é? Vai aumentando a complexidade de detecção. É a minha percepção. E já agora uma pergunta, essa parte mesmo de mim, a percepção, portanto, trabalhas numa universidade, não é? Portanto, junto dos jovens, qual é a percepção que tens em relação acerca da preocupação entre os jovens? Diz que esta geração é um pouco aliada destas questões. É verdade, por outro lado, preocupam-se também o que é que as universidades têm feito ou podem fazer para que estas questões da ética e do combate à fraude sejam levadas mais a sério por esta geração, uma vez que o seu próprio futuro também, o presente e o futuro também está em jogo. Sim. Pronto, eu acho que a universidade deveria alertar mais para estas questões. A universidade em geral, portanto. Sim. Quanto aos jovens, o sentimento que eu tenho das conversas que eu vou tendo com os jovens é que é de grande desânimo em relação ao país e adoram o país, acham que têm um país que é muito bonito, tem um som maravilhoso, adoram o país, mas eu sinto que eles não estão dispostos para ganhar 1000 euros quando acabam o curso. E há um sentimento crescente nos jovens de querer emigrar. E não é por acaso que, se nós virmos os censos, nos últimos 10 anos, a população portuguesa caiu 300 mil habitantes. E a taxa de natalidade portuguesa não é assim tão diferente face à média da União Europeia. Então, por que a população caiu e nos outros não caiu? Em primeiro lugar, porque tivemos imigrantes numa certa fase e os imigrantes já não vêm. Não vêm porquê? Porque os países onde esses imigrantes eram oriundos, entretanto, melhoraram, estão melhor que nós. Cresceram, nós não crescemos. E, portanto, esses países passaram a pagar salários melhores que os nossos, ou iguais aos nossos. E, portanto, as pessoas já não imigram para Portugal, não é? E, por outro lado, os jovens, portanto, neste caso, caiu 300 mil, mas caiu sobretudo nos jovens. Porquê? Nós, no fundo, andamos a gastar recursos a formar jovens que depois vão embora, porque não estão disponíveis para ganhar 1000 euros. Vocês devem conhecer aí na Portucalense uma série de estudantes que entretanto emigrou, não é? E que estão a trabalhar fora, como eu conheço daqui na faculdade, uma série de estudantes que estão na Alemanha, na Suíça, em Inglaterra, até em Espanha. E eu vejo também pelos meus próprios filhos, que dizem que não estão disponíveis para continuar num país que lhe dá 1000 euros e que não nos assegura futuro absolutamente nenhum. Portanto, por isso é que nós damos... Mas isto basta ver a questão de para onde nós estamos a caminhar, acho que é visível com aquilo que está a acontecer com os jovens e com aquilo que está a acontecer com a imigração. Qual é a imigração que nós recebemos? De onde é que ela vem? Já não vem da Europa, porque entretanto os países da Europa, de onde ela vinha, ficaram todos melhor que nós. Quem é que está por trás de nós atualmente? A Bulgária e a Roménia. Basicamente. Verdade. Uma última questão. A corrupção crescente põe à vista uma incapacidade de autorregeneração do regime. Estamos realmente condenados a uma degradação irreversível do regime democrático? Eu quero acreditar que não estamos condenados, não é? Mas que a corrupção
leva a um sentimento de perda de confiança, isso é verdade, e portanto, de descrença, mas tem que acontecer alguma coisa para reverter esta situação, não é? Sei lá, olha, por exemplo, há muita gente que tem feito um trabalho notável, como por exemplo o nosso colega Paulo Moraes e outros como o Paulo, e portanto há de chegar ao ponto, tenho esperança que chegue ao ponto em que as pessoas abram os olhos, se quisermos dizer assim, porque eu acho também que os portugueses são uma parte muito significativa da população portuguesa, acho que é muito pouco exigente e acho que se deixa comprar com muito pouco. E como se deixa comprar com muito pouco e é pouco exigente, acha que já está bem. Muito bem. Muito obrigada, Óscar Afonso, pela excelente, brilhante apresentação. Saímos todos aqui mais elucidados, porque de facto foram apresentadas muitas evidências muito preocupantes, mas também saímos mais preocupados. Foi de facto uma partilha muito, muito interessante. Eu quero agradecer também a participação de todos, uma saudação especial ao nosso reitor, professor Sebastião Feio de Azevedo, que nos acompanhou. Muito obrigada, senhor reitor. E o próximo seminário decorrerá no dia 30 de outubro, portanto daqui a 3 semanas, e teremos como orador convidado o Dr. Eduardo Vitor Rodrigues, que vai estar mais uma vez connosco, desta vez também online. Muito obrigada a todos, continuação de bom trabalho e bom fim de semana.